Amigos e amigas, há alguns acontecimentos da história da igreja que são muito mal contados, né? Entre eles, nós podemos citar as cruzadas, a Inquisição, o caso de Joana d'Arc, e entre eles também o caso do físico Galileu Galilei, né? Se a gente perguntar para um jovem aí, estudante universitário, outro cursinho, quem foi Galileu Galilei? Ele vai dizer, Galileu Galilei foi aquele físico lá que morreu queimado na Inquisição e tal. Nada disso. Galileu Galilei foi um físico que morreu de bem com a igreja, recebeu os sacramentos na hora da morte e morreu numa cama de morte natural, né? Por isso eu escrevi um livro, né, sobre um livrinho, né, contando a história de Galileu Galilei. Por que que ele foi punido na época pela Inquisição, sim, né? Houve erros por parte dos teólogos da igreja que acabaram se envolvendo na ciência, que não era o campo da teologia, e acabaram condenando Galileu. Galileu, do seu lado também, ele teve os seus erros, porque ele queria justificar o sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema solar e não o sistema geocêntrico. Ele tinha razão, só que ele não conseguia provar, porque ele usou o argumento da força da Lua, mas não é a força da Lua que faz os planetas girarem em torno do Sol, né? Enfim, por esses problemas todos, houve um confronto, sim, de Galileu com os teólogos da igreja na época dele, e Galileu, sim, acabou sendo condenado, mas não foi morto, não. Ele sofreu realmente uma prisão, mas depois ele morreu, né, de morte natural, recebeu inclusive o sacramento da igreja e morreu de bem com a igreja. Então, para entender essas coisas todas, e a gente, né, não ficar aí, como diz o povo, comendo gato por lebre, né, esse livrinho pode ajudar você a compreender essa história. Muitos acontecimentos na história da igreja, meus irmãos, nós precisamos entender com profundidade. Principalmente porque nós precisamos voltar à época. Ora, Galileu Galilei foi lá na virada, né, do século XVI para o século XVII, 1600 e pouco ali. Ora, o mundo era completamente diferente de hoje. A mentalidade era completamente diferente de hoje. A cultura era completamente diferente. Então, se nós não voltarmos, nós não entendermos o mundo da época, a gente não vai entender. Se você quiser julgar os acontecimentos do passado com a mentalidade de hoje, você vai cometer uma injustiça histórica e uma injustiça humana muito grande. Por isso, é preciso estudar com profundidade esses casos.